Boa noite, bom dia, boa tarde, meus queridos e minhas queridas. Então, seguindo aqui religiosamente os nossos vídeos de direito penal, teoria do crime, já deixa o like. Quem não foi inscrito no canal, já se inscreve no canal aqui, tá certo? Porque toda semana a gente vai ter um vídeo novo de direito penal. Hoje a gente vai ter a aplicação da lei penal no tempo, lei penal no espaço, lei excepcional temporária, lei penal em branco. Então tem muito conteúdo. Já se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, mas toda semana, religiosamente, teremos vídeos novos, beleza? Já vamos lá, então, para a aplicação da lei penal. Primeira coisa que a gente precisa saber sobre lei penal. O que é infração penal? O que é crime de menor potencial ofensivo e o que é contravenção penal. Primeiro, infração penal é gênero, dos quais são espécies, tá? Crime, que é sanção penal punida com reclusão e detenção, tá? E os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles punidos com até 2 anos de reclusão, processados pelo GCRIM. E a contravenção penal é chamada de crime anão, tá? São aqueles delitos previstos na Lei de Contravenção Penal, que é de 41, anterior ao nosso Código Penal. A contravenção penal também é chamada de crime anão. Nunca se esqueça disso, que a doutrina adora estes sinônimos, tá? Então, o que nós podemos concluir? Infração penal, o que é? Engloba tudo. Engloba crime de menor potencial ofensivo e engloba contravenção penal. Quando eu falar infração penal, eu tô falando desses 3 tipos. Quando eu falar crime, estou falando apenas da sanção penal punida com reclusão e detenção. Quando eu falar crime de menor potencial ofensivo, estou falando com aqueles punidos com até 2 anos de reclusão. E quando eu falar contravenção penal ou crime anão, estou me referindo lá aos delitos previstos na Lei de Contravenção Penal. Beleza? Por que a gente tem que ter essa diferenciação? Veja só. Lá nos crimes de lavagem de dinheiro, quando a gente falava crimes de lavagem de dinheiro, da onde que tem que ser oriundo esse dinheiro? Porque a lavagem de dinheiro, o que ela pune? A origem ilícita, né? Do dinheiro. Então, da onde veio esse dinheiro? Antigamente falava, origem de crimes. Então, eu estava falando apenas do que? Da sanção penal punida com reclusão e detenção. O que eu tiro aí do jogo? A contravenção penal. Por exemplo, o jogo de azar ou o jogo do bicho, tá? Então, a lei fala o seguinte, que aquele montante, né, é devido de ilícitos de infrações penais. Então, ela engloba todos os tipos penais que eu falei pra vocês até agora. Por isso que é importante saber isso, tá? Outra definição importante. Quem é o sujeito ativo? Você pode falar, muito simples, né? O sujeito ativo é o sujeito que praticou um crime. Muito bem, tá? Mas é importante a gente saber, dentro dessa classificação, que os menores de 18 anos não praticam crimes, praticam atos infracionais sujeitos às medidas do ECA, tá? E quem não pode também praticar o crime? Olha só, quando, por exemplo, eu tenho um cachorro aqui na minha casa muito bravo, o nome dele é Zezinho, da Round, de 7 quilos. Eu posso usá-lo para quê? Incitá-lo a cometer algum ilícito, né? Tem até vídeos aí na internet do cara que ensina ali um macaquinho a subir, roubar alguma coisa. Olha só, então aí não tem crime, porque o sujeito ativo é só aquele que tem a volitividade, ou seja, só aquele que tem consciência, só a pessoa humana. Aí nós estaríamos dentro de um caso de autoria mediata ou colateral, tá certo? E é importante a gente saber que os menores de 18 anos não praticam crimes, praticam atos infracionais. O sujeito ativo, ele tem capacidades especiais, tá? Primeiro, a gente tem que falar do crime próprio, que somente pode ser praticado por um sujeito com uma condição especial. Por exemplo, o peculato, tá? Que é aquele furto ou apropriação praticada pelo funcionário público. O terceiro não pode praticar sozinho o peculato, ele pode ser partícipe, tá? Mas ele não pode nunca ser o único acusado do crime de peculato, porque o peculato é um crime próprio. E os crimes de mão própria, crime de atuação pessoal ou conduta infungível, ou seja, eu não posso ter aí uma participação no crime, por exemplo, do falso testemunho. Apenas a testemunha ou o perito é que podem cometer esses crimes. Então, crime comum, qualquer pessoa pode praticar.
Crime próprio, sujeito passivo tem que ter uma condição especial. E crimes de mão própria, crime de atuação pessoal, uma conduta infungível que eu não posso passar para um terceiro. Por exemplo, o falso testemunho. Existe a participação? Existe, mas nunca a coautoria. Eu não posso ser coautor do crime de falso testemunho. Legal? Olha só, outra observação importante que a gente tem que saber aqui, falando-se em aplicação da lei penal. O que é uma lei penal em branco? Essa clássica, tá? Sempre perguntada em vários certames aí. É uma lei que necessita de complementação para a sua aplicação, tá? Não é sinônimo de lei penal incompleta. Ela é sinônimo de quê? Que ela traz, então, ali no seu bojo, ela está completa. Por que ela é completa? Ela traz tanto a conduta quanto a sanção, mas ela precisa de uma complementação para a sua aplicação. Por exemplo, a lei de drogas. A lei de drogas, ela não define o que é droga. O que é droga? Você pode procurar. Na lei de drogas você não vai encontrar, porque a definição do que é droga está em um rol definido pela Anvisa. E esse rol, ele pode ser ampliado, tá? Então, por isso que a gente tem esse rol aí que é mais elástico e pode ser ampliado, porque todos os dias são conhecidas e reconhecidas novas substâncias, tá bom? É diferente de lei penal incompleta, porque a lei penal incompleta, ela traz o tipo, mas ela não traz a sanção. Por exemplo, a lei do genocídio, lei 2889 de 56. Ela traz lá, mas na hora da sanção da pena aplicada, ela remete a outra lei. Ela remete, por exemplo, no caso do genocídio, ela remete ao homicídio, tá bom? Falando ainda de aplicação da lei penal, temos que falar da lei excepcional ou temporária que está lá no artigo 3º do Código Penal, tá? A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência. Então, tivemos aí a Lei Geral da Copa, né? Que ela estabeleceu o que aconteceria ali durante aquele período, tá? Mas ela pode ser aplicada depois daquele período ou depois que acabou a Copa, né? Porque os fatos foram praticados durante a sua vigência, mas podem ser descobertos depois. Você fala, não, essa lei penal aí não está mais em vigor, porque ela só estava em vigor na época da Copa, então ela não pode mais ser aplicada. Incorreto, tá? Porque é uma lei excepcional ou uma lei temporária. Artigo 4º do Código Penal. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro momento do resultado, tá? Então, o tempo do crime é utilizado para verificar qual lei estava em vigor. E assim como se o agente cometeu a infração, era imputável, era maior ou menor, né? Pelo critério aí biológico, tá? Então, no tempo do crime, qual critério foi adotado pela lei brasileira? A lei penal brasileira adotou a teoria da atividade, tá bom? Então, tempo do crime, tô lá, 17 anos e 11 meses, pá, atiro, matei. 17 anos, 11 meses, agora pontualmente em Brasólia, 20 horas e 38 minutos, daqui a pouco já será, né, já viraremos um dia. Qual que é a lei penal que será aplicada a mim, que atirei e matei uma pessoa com 17 anos e 11 meses? ECA, tá? Porque considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que seja outro o momento do resultado, tá? 20h39, o cara ficou lá agonizando, só foi morrer 00:01. Foi outro momento do resultado, mas o que eu considero para a aplicação da lei penal? O momento da ação ou da omissão, tá? Momento que eu dei o tiro, tá bom? Lugar do crime. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir-se o resultado. Então, para o tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da atividade. Para o lugar do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria da ubiquidade. Não falem ubiquidade, pelo amor de Deus, que eu já ouvi ubiquidade. Dói, não é ubiquidade, é ubiquidade ou teoria mista, tá? Então, tanto faz como tanto fez. Eu considero, então, no lugar onde ocorreu a ação, a omissão, ou onde produziu-se o resultado. E aí a gente tem um mnemônico muito importante
que é o luta, lugar do crime, ubiquidade, tempo do crime, atividade. Guardem no coração de vocês, tá bom? Essa aqui é uma questão que a gente tem que guardar, é um artigo que a gente tem que guardar também no coração, é a territorialidade da lei penal. Aconteceu no Brasil, aplica-se a lei brasileira. Esse é o ponto chave da questão para a gente entender territorialidade da lei penal, tá? E aonde mais que é o território brasileiro? Embarcações ou aeronaves brasileiras, tá? Tem lá o selinho da FAB lá, do Brasil, né? Tá lá do Brasil, Brasil brasileiro, tá? Que estão de natureza pública, né? Ou serviço do governo brasileiro, como fala a lei, onde quer que ela se encontrar. Tá lá em Dubai, tá na China, tá no outro lado do mundo. É da FAB, é do Brasil, aplica-se a lei brasileira. No nosso espaço aéreo correspondente e no nosso alto mar, tá? Então, se os navios de propriedade privada estão no nosso espaço aéreo correspondente lá em cima ou no nosso mar, aplica-se também a lei brasileira, embora seja uma embarcação estrangeira, tá? E os territórios também dos nossos consulados around the world, tá? E quando que a lei penal brasileira pode ser aplicada para um crime que ocorreu fora do Brasil? Guardem. Se você matar o presidente da República, atentar contra a vida ou a liberdade, sequestrar o Lully, né? Ou tentar matá-lo fora do Brasil, aplica-se a lei penal brasileira. O Lully, tá? O presidente. Não estamos falando aqui da primeira-dama ou de sua comitiva, veja bem. Se eu cometer um crime contra o patrimônio ou fé pública das pessoas jurídicas de direito público brasileiras, então cometi um crime contra a Petrobras, aonde? Em Nova York. Qual lei eu aplico? Brasileira, tá? Contra a administração pública por quem está a seu serviço e o crime de genocídio. Se eu cometi um crime de genocídio lá fora, tá? E sou brasileiro ou domiciliado no Brasil, pode ser aplicado a lei brasileira. Legal? Até aqui, essa territorialidade da lei penal é isso que a gente precisa guardar, tá bom? Artigo 10º, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Veja bem, estou falando de prazo penal, não de processual penal. Conta-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Então, vamos dizer que eu tenho um mandado de prisão para cumprir, a minha pena é de 10 anos, tá? Tô lá com o mandado de prisão a ser cumprido, né, contra mim, e aí sou presa que horas? Às 22 horas e 59 minutos, faltava ali uma horinha, mais um para virar, e aí o que acontece? Aquele dia que eu fui capturado, que eu fui preso, também conta no prazo da minha prisão, tá? Exclui-se aí as frações de dias e tal, beleza? Beleza, beleza. Gente, vamos lá agora conceituar o que é crime. O pessoal fala, ó, crime é fato típico e antijurídico. Alguns treinadores falam, crime é fato típico, antijurídico e culpável, tá? Eu vou citar para vocês o Capês agora, que eu acho que ele é bem didático. Crime é todo fato típico e ilícito. Ele advoga para o fato típico e ilícito, ele junto com o Damásio de Jesus, tá? Desta maneira, em primeiro lugar, deve ser observada a tipicidade da conduta. O que é a tipicidade da conduta, gente? A tipicidade da conduta é uma roupa justa. Ah, mas não pode ser... Não, uma roupa tem que ser justa, tá? Por isso que fica ali um liame muito, muito sublime entre alguns crimes, tá bom? Em caso positivo, e só nesse caso, verifica-se se a mesma é ilícita ou não, tá? Se é contrária ao direito. Sendo fato típico e ilícito, já surge a infração penal. A partir daí, é só verificar se o autor foi ou não culpado pela sua prática. E a gente vai ver na próxima aula, a aula de culpabilidade, tá? Eu gosto de dar a aula de direito penal separando tipicidade, ilicitude e culpabilidade, tá? Para vocês entenderem e depois juntarem aí as esferas do dragão. O que é fato típico? É o fato material que se amolda perfeitamente aos elementos constantes no modelo previsto na lei penal. Abre lá no 33 da lei de drogas, olha só. Quantos verbos nós temos lá no 33 da lei de drogas? Isso quer dizer que ele é um crime plurissubjetivo, que
tem vários verbos ali. Então tem várias atividades que o cara pode fazer que ele vai se amoldar naquele tipo penal, tá bom? Mas isso quer dizer, por exemplo, o seu cliente pegou a droga lá no Porto de Santos, transportou. O seu cliente pegou a droga e colocou dentro da mala, acondicionou. O seu cliente pegou a droga e trouxe para São Paulo, transportou. Olha quantos verbos ele já praticou aí dentro dos verbos contidos lá no 33 da Lei de Drogas. Isso não quer dizer que ele está cometendo vários crimes de tráfico, tá bom? É um crime apenas de tráfico, porque o crime de tráfico é um crime plurissubjetivo, mas é um fato material, é um verbo, é algo que ele praticou que está perfeitamente ali previsto pela norma penal, tá bom? Então, isso é tipicidade. Isto é tipicidade. E as condutas omissivas? Falei aqui também nos shorts aqui do direito penal, nos vídeos curtos aqui, falei no TikTok também. Condutas omissivas e condutas comissivas. O crime, via de regra, ele é comissivo. Ou seja, ele precisa de uma conduta para acontecer. Matar alguém, pá. Matar alguém, pá. Paulada. Preciso ter uma ação, algo positivo para que isso aconteça. Mas esse crime também pode acontecer por omissão. Por exemplo, eu, mãe, que deixo de alimentar um infante, uma criança pequena, um lactante, o que acontece? Ele morre por desnutrição excessiva. Eu cometi um crime de homicídio por omissão. É um crime comissivo, que dependeria de uma conduta, mas eu o cometi por omissão, tá? Tem o caso de grande repercussão aí da professora Monique Medeiros, que está sendo acusada de homicídio, não por ação, porque não há ali elementos de que ela tenha de fato, de alguma forma, feito alguma conduta positiva, mas sim uma conduta negativa. De alguma forma ela se absteve de algum tipo de cuidado na posição de garante, artigo 13 do Código Penal, e por ela ser mãe, é um homicídio por omissão, tá bom? Mas existem as condutas omissivas puras, os crimes omissivos puros. Por exemplo, o crime de omissão de socorro e o crime de abandono de incapaz, tá? O incapaz é aquele compreendido até 12 anos de idade. Eu tenho uma filha de 7 anos, se eu sair à noite para dar aula, normalmente é o que eu faço, saio à noite para dar aula, e deixá-la em casa sozinha, estou cometendo um crime omissivo puro, o crime de abandono de incapaz, tá bom? Então tá lá no 13, a omissão é penalmente relevante como quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, tá? E o dever de agir incumbe a quem tenha por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância, figura do garante, tá? De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado, ou com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado. Então, vamos dizer assim, olha, eu levo todo mundo para passear de barco comigo, eu criei a ocorrência do resultado. Então, ali eu me pus na posição de garante, tá? Só pra gente ter um exemplo aí dessa linha do 13. Então, os crimes omissivos impróprios ou comissivos por omissão, ó, o pessoal gosta, os examinadores gostam muito de sinônimos, né? Os omissivos próprios é aquele que se faz pela simples abstenção do agente, independente do resultado anterior. Então, deixei minha filha aqui em casa e fui dar aula à noite, fiquei até às 23 horas dando aula. Voltei, nada tinha acontecido com ela, estava no TikTok, no YouTube, no celular, da mesma forma que ela estava, da mesma forma que permaneceu, tá? É raro, mas acontece muito. Pratiquei o crime de abandono de capaz? Pratiquei. Certo? E pra gente finalizar, o que é o objeto jurídico do crime? É o bem jurídico. O que é o bem jurídico? É o interesse protegido pela norma. O que a norma protege, por exemplo, dos crimes de homicídio? Protege a vida. Filha, abaixa um pouco, por favor. Então, o que é o objeto jurídico do crime? É o bem jurídico, é um interesse protegido pela norma penal. O que o artigo 121 protege? A vida. O que o crime de furto está protegendo, tá? O patrimônio. O que o crime de estupro está protegendo? A dignidade sexual.
que os crimes contra a administração pública estão protegendo a administração pública, tá? E o que é o objeto material do crime? Olha só, uma pergunta que pode ser cobrada aí em exame oral. Doutor, diferencia objeto jurídico e objeto material, tá? Objeto material é a pessoa sobre a qual recai a ação ou omissão, tá? A coisa sobre a qual recai a ação ou omissão, incide a subtração, tá? Então, o objeto do crime, o que é? É o bem jurídico protegido pela norma. E o objeto material? É sobre o que recai aquele crime. Por exemplo, matei a pessoa, né? Eu ofendi o bem jurídico da vida e ofendi o objeto material da pessoa. Furtei um celular, atingi o bem jurídico, ofendi o bem jurídico do patrimônio, tá? E recaiu sobre a coisa alheia móvel aqui, que está na minha mão agora. Com esses estudos, então, doutores, nós avançamos até o artigo 10º do Código Penal. E eu peço que vocês continuem me seguindo aqui, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhem com alguém do direito. E semana que vem eu volto com mais conteúdo de direito penal, seguindo aí a teoria do crime, tá certo? E a gente vai até esgotarmos a parte geral do Código Penal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.